Olá pessoal, bom dia! Bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para quem vai assistir também essa live gravada depois. Hoje então, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu convidei uma pessoa super especial para participar dessa live comigo. Então eu vou tomar um cafezinho aqui junto com vocês nessa quarta-feira e junto com a Marisa. A Marisa é uma pessoa que é maravilhosa, ela acabou de entrar aqui. Ela é advogada, ela trabalha, ela tem muito conhecimento também sobre direito sistêmico, gestão de conflitos, e eu resolvi convidar a Marisa para fazer uma live, para um bate-papo bem tranquilo e bem descontraído, para a gente conversar sobre autoconhecimento na prática e sobre gestão de conflitos. Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu gosto do autoconhecimento de uma forma prática, né? Como aplicar o autoconhecimento no nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais da mentalidade da Marisa, junto comigo aqui nessa live. Então eu convido você para ficar aqui junto com a gente nessa manhã, e se você sentir de compartilhar também com outras pessoas, pode ser muita contribuição, tá bom? Então eu vou convidar a Marisa já para entrar. Deixa só eu aceitar aqui. Ponto aqui maravilhoso. Vamos ver se aparece aí, Marisa, o convite. Foi. Oi, Marisa. Bom Olá, dia. muito bom dia! Que Tudo bem coisa por aí? boa! Tudo bem, e você aí na Ilha da Magia? Ai, tudo ótimo. Melhor agora. Atrasei um pouquinho para começar. Eu tava fazendo café, tava esperando a máquina de café ligar, mas deu tudo certo. Até que não Ah, atrasou tanto. eu Ô, tava na Marisa. mesma, eu tava igualzinha a você. Eu mandei a mensagem na máquina de café também. Sim. Marisa, olha só. Eu te convidei para essa live porque eu admiro muito o teu trabalho. Para quem não sabe, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Nós temos uma pessoa, uma amiga em comum, né? A Sim, Mariela. a Mariela. E, e eu resolvi te convidar porque eu gosto muito do teu posicionamento, eu gosto da forma como tu te colocas aqui no digital, né? Que é Uhum, através do digital que a gente se sim. conhece. E gosto do teu conteúdo. E eu tô fazendo, vou começar agora, tu és a primeira pessoa que eu convidei para fazer essa live aqui super especial, porque eu quero entender um pouco mais sobre a mentalidade dessas pessoas que eu admiro, que eu percebo que tem contribuição, sabe? Tem coisas importantes para serem ditas e que às vezes ficam muito restritas a uma bolha, né? Então, sei lá, tu faz tuas palestras aí na tua região, teus trabalhos, mas a gente consegue ampliar ainda mais, né, essa fala. E então por isso que eu te convidei, gratidão por estar aqui junto comigo. E eu já vou começar te fazendo uma pergunta aberta. Fica bem à vontade, a live é tua, a Uhum. gente quer te conhecer e principalmente conhecer a tua mentalidade, as tuas crenças e tudo que tem aí dentro desse teu universo interior maravilhoso, tá? Eu queria saber, Marisa, como que o autoconhecimento chegou na tua vida, e queria que tu falasse um pouquinho sobre ti, assim, o que que tu consideras importante em ti que tu podes contribuir aqui com a gente, trazer pra gente. Ai, que delícia, Diego. Eu quero te agradecer muito também pelo convite e eu me sinto muito honrada justamente por conta desse lugar, né? A Mariela realmente que me encaminhou uma primeira live sua e eu falei, meu Deus, como assim tudo que ele fala ressoa e reflete e é isso que você falou que eu acho que é magnífico, né? É no dia a dia que a gente percebe que essas coisas acontecem. Eu brinco até nas palestras que eu digo, eu gosto de parafrasear situações para a gente trazer para um campo de visão e perceber. Se eu ler um cardápio de comidas maravilhosas, você que tem um café que eu fico babando, que quando eu for para aí, com certeza eu vou no seu café. Mas se eu for lá no seu café e ficar vendo o cardápio daquelas coisas deliciosas, eu vou saciar, né? Eu vou saciar a minha fome, a minha sede. Então, isso só acontece quando chega e eu posso degustar cada coisa. E no dia a dia é assim. Então, por isso que eu admiro muito o seu trabalho. Fiquei lisonjeada e feliz ao mesmo tempo. E aí, confesso, um misto até de nervoso. E como isso é gostoso, você fala, nossa, que delícia, fiquei nervosa. Mas fiquei nervosa assumindo esse lugar real,
sem querer fugir e sem ir para um lado de uma criança que se acanha e se recolhe. Então, é exatamente disso que você fala também. E eu poder assumir isso aqui em público, uma mulher de 44 anos que trabalha com gestão de conflitos e dizer, fiquei nervosa, é de um lugar de vulnerabilidade, mas também de confiança, que percorre esses caminhos e sabe o quanto é importante a gente se deparar com esses sentimentos até para que eles sejam transformados. Então, te agradeço muito, admiro demais o trabalho, tudo que você coloca, a amorosidade também que você traz às situações e os contextos, e isso que eu acho muito importante, Diego. A gente adquirir conhecimento não nos torna melhor que ninguém. É simplesmente um caminho que eu começo a trilhar e compartilho. Mas a partir do momento que eu me vejo num grau de superioridade, eu não alcanço mais, né? Porque eu não trago mais conexão. Então, eu não compartilho conhecimento, eu quero doutrinar algo e não permito que algo se abra. Então, e eu estou dizendo tudo isso porque eu admiro o que você fala, o que você faz, o que você conduz, e eu trago isso para minha vida. Então, isso é uma troca muito bonita, tanto pelo convite, quanto pela gente poder compartilhar e trazer a público, né? A gente trazer os nossos públicos para se alcançarem dentro de uma visão que a gente vê de transformação. E o autoconhecimento, ele chegou na minha vida, eu sempre gostei um pouco, né? Eu sempre na família, olha as crenças, né? Na família, eu era esquisita, né? Então, a Marisa é esquisita, a Marisa é estranha. Ela só quer ficar lendo, só quer ficar com os gibis. E eu tinha uma sensibilidade diferente. E como é bacana o que a gente, como você diz, das crenças, que eu acho fabuloso, a gente ressignificar a partir de um outro olhar. E para mim, antes, era um motivo de pejorativo. Eu me sentia menos por ser chamada de esquisita. E aí hoje eu percebo, uau, eu tinha diferenciais que eu não me reconhecia, e para aquelas pessoas que estavam em volta de mim também era um desafio. Então, como a gente se transformar a partir da visão do que trazem, quando você sabe o que você é, né? E o primeiro livro que eu li na minha vida, eu tinha uns 13 anos, foi O Corpo Fala. Então, acho que dali começou a movimentar alguma coisa dentro desse contexto. Sempre tive essa questão de positividade, de acreditar, de perceber o que a gente vibra e o que a gente sente é o que a gente ressoa. Isso sempre através de livros, sempre gostei de livros de autoajuda. Mas teve um ponto assim em mim que foi muito fundamental. Eu tenho 44 anos hoje, e aos 35 eu realizei o sonho de engravidar, de ter um filho, né? Eu era casada e era o sonho de ter um filho. E quando Davi nasceu, ele vai fazer 10 anos esse ano, mudou assim em mim, veio uma transformação de um outro contexto de como eu me posicionava na vida, no meu trabalho e na minha profissão. Então, eu sou advogada, comecei a trabalhar em escritório de advocacia aos 17 anos, como office girl, e aí saí desse escritório 11 anos depois como advogada, e o início da minha carreira no direito foi na base do litígio, foi na base, né, do confronto, do conflito. Eu era aquela advogada, a famosa mata na unha, até ver escorrer a última gota de sangue. Então eu era bem esse perfil, porque era uma sobrevivência de crença que eu tinha, que advogado bom é advogado que briga. Então, já essa era a crença que eu aprendi a ouvir dentro do escritório, que eu trabalhava como psiquiatra, se eu quisesse subir de posição. Então, advogado bom, advogado que briga. E aí foi curioso, porque o meu sonho mesmo era fazer psicologia. Você vê como a vida ela dá um jeito, né? E o meu chefe, na época, ele dizia, olha a outra crença, ele dizia assim, Marisa, psicologia não dá dinheiro. Você já não tem uma condição boa, você já é pobre, minha filha. Então, olha isso. Então, vai fazer direito, porque direito é um leque de oportunidades, né? De fato. Mas algo que ele dizia, que hoje eu percebo a transformação que ele falava, você sempre tem uma resposta na ponta da língua. E essa resposta na ponta da língua era o que eu precisava para estar ali à frente do direito, né? Também tem a questão de ser uma profissão que abrange mais o masculino, né? E traz mais esse lado. Então eu estava ali com unhas e dentes para fazer isso. E aí vem Davi, né? Tantos anos depois,
E eu me vi em volta daquilo tudo. Na época que o Davi nasceu, eu trabalhava numa empresa. Eu era responsável por 2.000 empregados na seara trabalhista. Era responsável no jurídico trabalhista. E eu pedi demissão porque eu não comportava mais. E aí fiquei naquele limbo. O que que eu faço da minha vida? Algo que muitas mulheres que se tornam mães, que têm uma carreira, se veem também. Mas, ao mesmo tempo, com a carreira em si. Eu falava, puxa, eu vou passar o resto da minha vida dizendo quem tem razão, fazendo quem está certo. Quer dizer, e atuando nesse lugar não de justiça, mas eu vesti a camisa da justiceira. Eu estou contando toda essa história porque faz realmente parte da transformação. E quando a gente se vê nesse lugar, né, Diego, eu aprecio muito, porque você também se coloca assim nesse lugar de transformação, de perceber a forma que você atuava e hoje quando você se abre de uma outra maneira, como isso faz sentido, né? E aí aconteceu de uma amiga me convidar para ir ver uma constelação. Na época que o Davi nasceu, ele tinha uma série de alergias, ele tinha alergia a leite, ovo e glúten, então eu ainda enfrentei esse desafio e eu passava muito tempo cozinhando e vendo muito YouTube. E foi uma época que chegou para mim vídeos de física quântica. E eu já tinha esse negócio de lei da atração, eu já me conectava com tudo isso, e aí o universo ele vai linkando mesmo, né? Quando eu fui a primeira vez numa constelação, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Que universo é esse? Mas como que acessa tudo isso? E aquela sensibilidade já me tomou. Aí as sincronicidades começaram a acontecer. Sincronicamente, uma amiga me encaminhou um post de um juiz na Bahia, Dr. Sam Storch, que fazia constelações no judiciário. Eu fiz a vida do Dr. Sam, que é meu professor, meu amigo querido também, um inferno. Eu vasculhei a vida dele inteira e mandava mensagem, e era aquela coisa alucinante. E mandava mensagem para todo mundo do Brasil que eu via que era conectado com isso. E aí ele veio para São Paulo em 2015 dar uma palestra. Em 2015 foi o meu primeiro contato com o direito sistêmico, já está para 9 anos, né? E coincidentemente tinha mudado o Código de Processo Civil e tinha sido inserida na legislação a lei de mediação de conflitos. Então ele falou na palestra sobre isso e eu falei, é isso que eu quero. E aí, em 2016 eu fui fazer a capacitação em mediação de conflitos, eu sou mediadora judicial e extrajudicial. Aí ali, Diego, se abriu um outro universo, porque na mediação você entra muito em contato, olha só, o mediador, né? Media a dor, né? Ele é um facilitador de resolução de conflitos. Então, ali você se vê num lugar que você precisa olhar os dois lados ao mesmo tempo. Na advocacia, eu tinha que estar aqui só com o meu cliente para confrontar com outra pessoa. No lugar do mediador, que é esse lugar também até terapêutico, não que seja terapia, mas é terapêutico, você fica ali atento aos dois, porque se o A sentir que eu estou dando mais razão para o B, acabou a confiança, acabou o laço. Então, aí foi o momento que eu comecei de fato a me trabalhar no autoconhecimento. E aí surgiu a pós de Direito Sistêmico com o Dr. Sam Storch, a primeira pós-graduação de Direito Sistêmico no mundo, aliás. Eu tenho muita honra de ter feito parte dessa turma também, juntamente com a Faculdade Novaria Hellinger Schule da Alemanha, do Bert Hellinger. E aí eu fiz essa capacitação em 2016 e quando eu cheguei na sala de aula, você não vai acreditar. Eu vi praticamente todas as pessoas que eu já tinha mandado mensagem antes, do Brasil inteiro, estavam lá fazendo o mesmo curso. Então, aí começou. Então, eu comecei a me aprofundar na mediação de conflitos em 2016. Aí conheci a comunicação não violenta junto. Aí fui para o direito sistêmico. Aí eu ampliei um leque de cultura de paz que eu agradeço demais por você ter me convidado para a gente trazer essas conexões de público mesmo. Porque muitas pessoas não conhecem a mediação, não sabem o que é uma mediação de conflitos, pensa que é algo totalmente que não pode ser para elas. E ao contrário, a mediação é para todos que estão dispostos a resolver os seus problemas com autonomia. Ou seja, é um lugar para o campo dos adultos. E, na verdade, quantos conflitos chegam no judiciário, e hoje com a visão do direito sistêmico, eu posso dizer isso com propriedade, quantos conflitos chegam no judiciário justamente porque ainda está nessa crença, nessa posição de criança, esperando que alguém, um superior, diga o que o outro vai ter que fazer, né? Então, tem muitos casos que o judiciário ele é necessário, porém tem muitos outros que você pode ter um terceiro neutro e imparcial
para contribuir, que você tenha soluções criativas, que você amplie repertório de comunicação, que esse é o trabalho que eu mais amo de realizar. Ouvir as pessoas, eu amo esse lugar de escuta, mas assim, eu amo de verdade mesmo, porque passa algo através de nós, é como se fosse uma alquimia. E aí começar a trazer essas palavras, e se você falar dessa maneira? E uma das coisas que eu gosto, você usa bastante, né, também a barra de Axis, eu trago muito. Eu estou numa mediação, eu falo, como vocês acham que pode melhorar? Uau! E você vê como é uma pergunta de autoconhecimento, para quem é do autoconhecimento, isso já lhe é natural, mas você chegar para as pessoas que não têm essa aproximação e perceber outra que tem uma postura que não está ali para fomentar litígio, mas para contribuir com solução e trazer essa pergunta que ela abrange um plural. Como vocês acham que pode melhorar? Então, isso vai trazendo esse lugar de contribuição para que ambos participem, que é diferente de quando chega no judiciário, que o juiz decide e a gente não consegue ter uma percepção se ambos vão concordar com aquilo que o juiz trouxe. Por quê? Porque ele não conhece a sua vida, ele não sabe a sua história, ele não sabe as suas dores, ele não sabe o que você passou. Ele está ali e vai trazer a lei dentro daquele contexto. Então, o autoconhecimento, para mim, hoje, ele é de um lugar que eu me coloco mesmo assim, de verdade, para me perceber nos meus conflitos, num primeiro lugar, né? E a minha palavra desse ano é espontaneidade e coerência. São as palavras que eu trouxe para mim esse ano, esse desejo genuíno de ser mais espontâneo, sem necessariamente sair desse lugar de aprovação que fica incutido por muito tempo em nós, né? E quando eu falo nós, eu posso te falar isso assim com esse lugar, porque eu sei que você também se coloca nesse lugar de sempre em constante, né, aprendizado e transformação. E a coerência que eu brinco, às vezes eu falo assim, gente, sem desmerecer nenhuma profissão, mas você vai no dentista que tem o dente podre, né? Então, como que eu posso ajudar pessoas em resolução de conflitos, né? Eu me defino hoje como uma gestora de conflitos em algumas áreas, se com os meus próprios eu não consigo lidar. Então, para mim, a escola é eu me colocar nesse lugar primeiro, e para trazer essas percepções do autoconhecimento e, a partir disso, ampliar esse leque de percepções, né? E aí as formações contribuem muito, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Bert Hellinger na Alemanha, então eu estive lá em 2017, 2018, 2019, que foi o ano que ele faleceu, e foi o último ano também que teve realmente os seminários. A Sophie Hellinger que trouxe esse último seminário em 2019. E cada vez que a gente se aproxima de algo, de uma terapia, de um trabalho profundo, é uma outra camada. E aí eu te falo isso porque esses dias mesmo me vi numa situação que eu falei, meu Deus do céu, como assim que eu faço esse elástico ainda, né? Eu vou ao trabalho e de repente eu me vejo ali puxada naquele elástico e vivendo aquela situação, aquele conflito que de alguma maneira eu já achava que tinha clareza. E aí a gente percebe a riqueza do autoconhecimento, que para mim a questão agora é a velocidade que você sai desse lugar, né? Quando a questão para mim, eu brinco assim, que eu falo assim, não tem problema sair da casinha. O importante é você saber que existe a casinha. E aí você sai dela, mas aí você sabe que você pode retornar, né? Então, dentro desse olhar, o trabalho que eu faço hoje com as mentorias, eu trabalho com a mentoria de diálogos expansivos, que eu tenho direcionado mais para líderes, CEOs, a parte organizacional e empresarial mesmo também, e a mentoria de divórcio respeitoso, que também é uma experiência que eu vivi, né, de ter vivido um divórcio. Estou divorciada há 4 anos, e nós temos uma relação onde a base de tudo é o respeito, né? Ainda que a gente não concorde com várias coisas, existem discussões, mas tem um pacto de respeito e que ambos se esforçam. Não é fácil, não é fácil. Mas existe o Davi, e o Davi sempre vai ser a maior riqueza que temos. Então, como é prazeroso você perceber que ambos se esforçam. E aí, dentro desse lugar, buscar trazer isso como uma verdade, que embora seja desafiadora, mas se ambos têm essa consciência que é diferenciada, isso é
possível, né? Então, o autoconhecimento chega para mim nesse lugar de desafio, mas também de muito aprendizado. E algo que você fala também, que o ano passado, que mudou muito a minha vida, foi a questão do esporte, né? Que você traz, falando de chacoalhar as crenças, de se ver como corredor. Eu acho isso que você fala assim, fantástico. Eu ainda não cheguei nesse lugar de maratonista, mas é isso. É cada passo, mais um pouquinho, quando eu vejo suas mentoradas também dizendo de trazer movimento para o corpo. É impressionante. E aí, quando chega uma idade também, como é importante a gente trazer movimentos desafiadores para si, para o cérebro mesmo. Eu com a natação, meu Deus do céu, eu tenho desafios assim que eu sei o que é para fazer, ele diz o que é e o corpo, o movimento do corpo não vai. Então, como essa consciência corporal, cada vez que a gente se expõe, você fala, Marisa, mas o que isso tem a ver com o direito? Tem tudo. Tem tudo a ver. Uma das coisas que eu falo é que o direito ele não é justo. Na maioria das vezes, o direito ele não é justo. Só que a partir do momento que eu amplio o olhar e vejo as transformações que num contexto de vida eu posso trazer para os meus desafios, e foi isso que eu comecei a fazer para o esporte. Falei, peraí, o esporte depende de mim. Depende das minhas limitações e dos meus avanços corporais. Não, não é algo que eu dependo do externo, do cliente, da pontuação, de quem vai. O esporte depende de mim. Então, eu vou buscar fazer esse Paranauê aí. O ano passado eu fiz um monte de coisa. Fiz corrida, fiz beach tênis, fiz Muay Thai, fiz musculação. Aí eu vou experimentando. Comecei a tocar violão. Mas você desiste, Marisa? Não. Eu me exponho, percebo o que ressoa e faço a escolha. E muitas vezes teve uma mentorada que eu atendi uma vez e aí ela trazia essa crença, né? Ela carregava isso tão forte que eu falei, gente, isso é um exemplo lindo. Ela falava, todo mundo da minha família me critica porque eu começo várias faculdades e não termino nenhuma. Eu falei, e se você observar o quanto você é corajosa de não ficar em lugares que não se identificam mais contigo? Aí ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E isso que é o bacana de você trazer essa transformação de crença dentro dos conflitos. Então, algo que deixava ela diminuída no campo profissional era a crítica de que ela não ficava em lugar nenhum. Eu falei, não, mas quando você achar o lugar, porque esse é o nosso intuito de vida, né? Acessar o nosso lugar de força, você pode ficar. E isso pode te transformar e te fazer seguir adiante. E aí foi o que aconteceu com ela também. E hoje é feliz da vida trabalhando com tradução. Mas ela precisou percorrer outros caminhos. Então, o ponto de vista, né? Trabalhar com conflitos, para mim, eu digo que os conflitos, eles emergem das relações humanas de acordo com o ponto de vista de cada um. E nem sempre é fácil a gente acessar o ponto de vista do outro, porque isso não se trata de uma justificativa, mas de uma ampliação de compreensão. E a partir disso você poder fazer escolhas sustentáveis e agir dentro de um campo de inteligência, né? Pensando sempre no impacto do conflito. E o autoconhecimento para mim é isso, tá? Então você tem essa situação. Qual que é o impacto disso? Se você entra com uma ação, se a gente faz uma notificação ou se a gente simplesmente medita sobre isso, coloca a pessoa na sua frente num campo de visualização e percebe o que ela tem para te dizer. Ai, Marisa, eu já ouvi isso. Ah, Marisa, mas isso é terapia. Isso é gestão de conflitos. Se as pessoas são dominadas pela emoção, como que elas podem resolver algo dentro daquele campo que está vibrando para outro lugar? Com que inteligência? No direito tem algo que a gente chama de silogismo lógico jurídico, que quando vai fazer petição é para convencer o juiz daquilo. E aí, no autoconhecimento, eu gosto de fazer esses paralelos do direito para cá, para o mundo carne e osso na pele, né? E se eu fizer um silogismo lógico de aperfeiçoamento de pensamento, da minha forma pensamento? Será que isso também não pode não me convencer, mas me levar para um lugar melhor do que o que eu estava quando o conflito surgiu? Então, Eu estou muito, sinceramente, estou muito impressionado assim com a tua história e com a tua história dentro do direito e o quão isso é importante, sabe? Sinceramente, eu não fazia ideia da importância desse trabalho de mediação. Eu já tinha ouvido falar do direito sistêmico, já estudei um pouco e tal, mas é muito interessante ouvir alguém que vive isso na pele.
Alguém que realmente vivencia, que faz mentoria, que faz cursos, que ensina outras pessoas sobre esse assunto de gestão de conflitos no dia a dia. E eu realmente acredito, Marisa, como tu já sabes, né, no autoconhecimento aplicado para o dia a dia. Eu entendo que eu, terapeuta, tu como advogada, mediadora, enfim, gestora de conflitos, é, a gente precisa da teoria para começar, né? A gente precisa de um ponto de partida, a gente precisa de uma filosofia, a própria constelação com as leis sistêmicas. Essa parte filosófica ela é extremamente importante e extremamente importante que a gente continue estudando toda essa teoria. Só que eu percebo que existe um abismo entre a teoria e a aplicação dela na prática, né? Então, te ouvir agora é um bálsamo, assim, é maravilhoso, porque a gente consegue visualizar como aplicar isso no dia a dia, né? E eu percebo também que a gente tem uma história mais ou menos parecida. Eu me formei em economia e fiquei um pouco assim perdido. Sou economista, nunca trabalhei na área mesmo de economia e fiquei muito assim, meu Deus, e agora? Aí fui me encaminhando, sempre gostei de estudar. Fiz mestrado, depois fiz doutorado em engenharia. E aí, quando eu terminei o doutorado em engenharia de produção, eu percebi, meu Deus, e agora? Porque não é isso. Mas pensa assim, a pessoa ficou 1000 anos estudando, terminou 5 anos de doutorado, 5 anos de graduação, muito mais de 10 anos estudando, 2 anos de mestrado, para no final de tudo olhar e falar, mas não é isso. Eu não sou isso daqui, eu não consigo me encontrar aqui dentro. E aí, pela sincronicidade do universo, eu caí onde? Num curso de Reiki. Então, eu fui por um outro caminho diferente do teu, mas que, na verdade, é a mesma coisa, né? Se a gente for aqui nessa live, deve ter um monte de gente ouvindo e se identificando também. Ah, eu me formei nisso, ah, eu estudei isso, ah, meus pais queriam aquilo, mas não era bem aquilo. Então, assim, o que eu percebo é, existe solução para tudo, existe um caminho para tudo. Ontem eu estava atendendo uma pessoa no consultório e aí ela estava me contando lá uma história, um conflito que ela está vivendo, é uma compulsão que ela está vivendo e ela gastou muito dinheiro. Ela tinha muito dinheiro e ela gastou muito dinheiro com compras e a gente estava resolvendo aquilo. Resolvendo não, a gente estava conversando sobre aquilo, refletindo sobre aquele funcionamento cerebral que tá da culpa, da recompensa na compra, depois do arrependimento, aquela triangulação que faz com que a gente repita padrões, né? Eu falei para ela, esse dinheiro ele vai voltar para ti, ele vai voltar multiplicado. E uma coisa que tu trouxeste também, Marisa, é a importância da mudança do ponto de vista. Então, por exemplo, quando eu fui atender a pessoa, ela estava desesperada, aos prantos, eu gastei todo o meu dinheiro por conta do meu excesso de consumo, da minha ansiedade e tal. Quando eu chego para ela e falo, calma, a gente vai romper com esse padrão agora. A partir de hoje, a gente vai romper com esse padrão. Porque primeiro a gente vai entender o que está acontecendo, qual é o funcionamento cerebral, qual é a dinâmica que está acontecendo. Depois de entender essa teoria, a gente vai começar a trabalhar para quebrar esse padrão. E esse dinheiro vai voltar para ti, porque assim como tu conseguiu gastar o dinheiro, tu consegue criar o dinheiro. Porque é a mesma dinâmica, né? Isso que Só que... isso que é o silogismo lógico. Ah, é isso? Tá tudo conectado. E aí eu fui trazendo para ela esse ponto de vista diferente. Ela olhou e falou: é mesmo? Se eu gastei, eu consigo criar de novo. É só eu mudar essa dinâmica cerebral que está acontecendo, e, enfim, e vai dar tudo certo. Então, só resgatando um pouquinho da minha história, já para devolver para ti, porque a live não é sobre mim. Não, mas eu estou adorando. E eu falei, nossa, ainda bem que eu dei o exemplo justamente adequado com a sua história também, né? Tudo a ver, sim. E aí, Marisa, eu comecei a trabalhar com relacionamentos. Eu acho que tu lembras, né? Quando a gente se conheceu, eu trabalhava muito com relacionamento. E aí eu comecei e ainda trabalho, eu atendo muitas demandas de relacionamento amoroso mesmo. E aí eu fui percebendo que, ao longo dos anos trabalhando com relacionamento, que é muito parecido com o teu trabalho também, né? De gestão de conflitos, que o ponto não era relacionamento. As pessoas achavam, e eu também no começo achava, não, tem que resolver ali uma dinâmica de relacionamento, fazer a gestão de conflito ali do casal. Só que era sobre ponto de vista.
Que é exatamente o que tu trouxeste agora. Era necessária uma mudança de ponto de vista. E quando os pontos de vista começavam a mudar, a pessoa começava a enxergar outras possibilidades ali dentro, ela resolvia, entre aspas, né, a questão de relacionamento, ela se empoderava para o trabalho, ela tinha mais facilidade com dinheiro, ela resolvia lá as raízes familiares, porque geralmente a origem está lá, né? No pai, na mãe, nesse olhar sistêmico, nos avós e toda a ancestralidade, nessas questões transgeracionais. E aí a pessoa ia resolvendo a vida toda. E aí chegou um momento que eu percebi assim, Marisa, eu tô aqui no e daí eu já vou devolver uma pergunta para ti em relação ao que eu vou falar agora. Eu tô aqui no digital falando de relacionamentos, mas no fundo é sobre crença. Então, a palavra, uma das palavras do meu 2024 é comprometimento e vulnerabilidade, sinceridade. São palavras que eu estou identificando agora a partir da tua fala. Ai, que delícia. E eu percebi que não fazia mais sentido ficar falando só de relacionamento. Eu precisava falar de crença, porque crença é um lugar muito mais profundo que começa a conectar toda a vida, não só relacionamento. Então, eu queria saber de ti, como tu enxergas, e aqui é uma live de reflexão, né? Não é nada de resposta pronta. A gente está refletindo ao vivo, né? Como tu enxergas o digital, porque a gente está aqui, né, através de uma ferramenta, de um celular, de um computador, de uma internet. Como tu enxergas o trabalho da mediação de conflitos, da terapia, da parte da advocacia, etc., nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão digital? E por que eu te pergunto isso? Porque, para mim, esse é um dos maiores desafios. É como transmitir uma mensagem aqui, é como ser verdadeiro aqui, é como ser vulnerável aqui, que é completamente diferente do que os nossos pais viveram, os nossos avós viveram. Então a gente está aprendendo uma nova forma de viver e de trabalhar. E aí eu queria saber a tua opinião. Para mim, é um dos grandes desafios da minha vida. É o digital. Eu adoro, mas é como se todo dia fosse um novo desafio, uma nova crença que eu tenho que quebrar. Assim como essa live aqui, ela veio de uma inspiração. Vou convidar a Marisa, porque eu admiro ela, quero entender a mentalidade dela. Mas o que eu vou fazer depois? Quem mais eu vou convidar? Será que eu vou continuar fazendo live? Faz sentido? Não faz? Então, todo dia um aprendizado novo. E aqui na internet, muitas vezes parece que é tudo muito perfeito, né? A gente olha outras pessoas, eu me comparo. Ontem eu fiz um post falando sobre comparação, porque eu me comparo também, né? Como pessoas normais, que, como tu falou, a gente sai da casa, depois volta para a casinha de novo. Então, assim, como que tu lidas com isso, com esse mundo digital e o teu trabalho e tudo mais? Como que é para ti? Essa pergunta, enquanto eu te ouvi aqui, vieram vários flashes de várias situações. Eu me lembrei, inclusive, de um post que eu fiz, deve ter uns 2, 3 anos, acho. E aí eu trouxe exatamente essa frase, porque foi quando começou forte mesmo o digital na minha vida, né? Lógico que na pandemia isso fez de fato, inclusive na pandemia eu abri uma empresa de mediação online justamente por conta disso, né? E aí retornei para a advocacia agora, né? Então hoje depois que também mudou, a gente tem um provimento que agora antes advogado não podia fazer mediação. Então, aí agora pode, né, como gestor de conflitos, eu retornei para a advocacia para esse lugar e a frase que eu trouxe foi: as pessoas se preocupam com a inteligência artificial, porém os grandes conflitos estão na inteligência emocional, né? E precisa de muita inteligência emocional para lidar com o digital, porque é esse campo que você falou, que é muito novo, e gera essa angústia de, meu Deus, não sei o que é isso, não sei nem por onde começa, nem por onde termina. O que é? Esses dias eu estava até falando, como é que põe as legendas aqui? Eu fico escrevendo 3 dias o negócio. Aí você chega pro jovem, o jovem vai lá e faz dá 2 negocinhos já pronto. Fiz tudo. Eu falo, gente, eu amo jovens. Eu amo jovens porque eu me atualizo com eles, eu me divirto, eu dou risada. E eu dou risada daquilo que eu ainda não sei. Então, às vezes eu
faço isso, às vezes eu me irrito mesmo, ser humano, na humanidade, me irrito, mando tudo para aquele lugar, não quero saber mais disso, sai para lá. Então, eu tenho os meus momentos de humanidades também, e eu vejo isso como muito necessário, esse aprendizado, só que são conexões diferentes. Então, a gente tem uma conexão sem fio aqui, né? Não tem nenhum fio aqui comigo e a gente está aqui. Mas existem outras conexões que a gente pode fazer ressoar, por exemplo. Eu fico imaginando quantas vezes você não imagina, Diego, que você está aqui na minha casa, por exemplo. Quantas vezes que você não faz ideia o horário que você está na casa de alguém no Japão, do outro lado. E a gente se colocar nesse lugar de disseminar uma mensagem é uma responsabilidade, mas também é a parte de colocar o nosso conhecimento em movimento no mundo. Então, por mais que traga desafios, live para mim é a primeira que eu fiz, meu Deus do céu, era aquela suadeira, aquele negócio que... E hoje, às vezes, eu não vou dizer que, faço isso, ok. Não, tem um desconforto. Mas quanto mais a gente se expõe, o desconforto, ele vai ficando menor, né? E o medo de tudo, ele só traz... Se a gente olha para o medo como cuidado, né? Como a gente ressignifica a crença, tá, medo. Então, você tá me protegendo do quê? Você quer que eu seja mais atenciosa? Quer que eu estude mais o tema? Só não chegar no ponto de me paralisar. E aí eu chegar com isso como um ponto de mutação, né, de transformação. E dentro do trabalho, por exemplo, isso me oportuniza. Eu tive uma mentora, essa mentora que eu dei o exemplo agora há pouco, né, das várias faculdades, ela é da Austrália. Então, assim, a nossa dificuldade era o fuso horário, que quando para mim era muito cedo, para ela era muito tarde. Mas a gente se encaixa nesse contexto. Segunda-feira eu fiz uma mediação e as pessoas estavam na Bahia. Então, teve um outro trabalho que eu desenvolvi que tinha uma advogada no Canadá, outra pessoa na Índia e outra pessoa em Goiás. Então, quantos acessos que isso oportunizam de não só de estar próximo, mas de estimular um efeito de presença a partir de outro lugar. Exercitar a presença aqui e confiar que quando você pede um silêncio, que quando você traz aqui, fecha os seus olhos, põe seus pés no chão, sente a planta dos seus pés, sente o ar que... Então, isso é real. Embora esteja passando por algo que é digital, isso é real. E como trazer isso no dia a dia? Porque bastidor, só quem sabe é que sabe, né? E embora traga muito esse campo da comparação, e eu concordo contigo, mas se essa consciência já está em mim, de que este mundo ele não é completamente real, aí é o meu aprendizado de como eu vou utilizar esse filtro. E eu percebo isso exatamente às vezes. Quando você fala de vulnerabilidade, né? Acho que você se conecta também até com o trabalho da... Como que é o nome dela? Esqueci agora. Que fala do livro do poder da vulnerabilidade, que é uma autora maravilhosa, Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se é dela que você está trazendo também, que tem o vídeo dela maravilhoso. E esse lugar de vulnerabilidade aqui na rede vai também do ponto de vista da interpretação de cada um. E aí é o ponto que eu me identifico com uma crítica ou eu me identifico com um elogio, os dois pontos podem me prejudicar aqui nesse digital. E aí esse é o cuidado que eu tenho percebido, o quanto que eu preciso tomar cuidado de me identificar. Brené Brown, obrigada. A Torvani colocou aqui ela mesma, Brené Brown, maravilhosa. E ela fala muito desse lugar, né, da vulnerabilidade e o quanto que as pessoas elas se afastam dessa vulnerabilidade. Mas o que eu percebo é que às vezes algumas pessoas que têm uma idade que fala, eu não sei, não entendo disso e tal, que foi o caso de uma mediação que eu fiz, a pessoa estava resistente com isso. E aí é a maneira como você traz, era uma pessoa muito simples, e não tô acostumada com esse negócio de computador. E aí a minha postura aqui, o que eu fiz? Eu também. Eu falei, eu também. A senhora sabe que outro dia eu fui apertar um botão, desliguei, fiquei com a cara no chão? Nossa, então, como que eu trago para ela que aquilo que é difícil para ela, que é difícil não, né, desafiador para ela, em outra nuance também é para mim. E aí eu achei muito bacana quando você falou de perceber em relação aos nossos pais, né, o que eles não tiveram, o que eu tenho hoje de oportunidade, e eu penso muito
isso também já trazendo um outro paralelo em relação à educação, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 10 anos e ele tem um contato, né, com tablet que me preocupa, porque eu sou do ar livre, eu gosto do mato, eu gosto de correr, eu gosto de me jogar no chão, eu gosto de terra, eu gosto de bola, eu gosto de jogos. Então, eu busco trazer essa educação para ele, mais voltada no que eu falo, hora do TJ. TJ é tempo junto. Eu adoro siglas. Hora do TJ, filho. TJ, TJ, também tiro meu celular, tempo junto. E aí, a gente se perceber que, por exemplo, o que meus pais me ensinaram foi o que eles aprenderam. E embora eu honre e ache isso genuíno, se eu trazer isso completamente para o meu filho, com totalmente a visão, eu vou estar trazendo para ele talvez um conhecimento de 1900, sei lá. Porque se os meus pais são da década de 50, os avós que trouxeram, e dos avós, então como eu honro, respeito e atualizo na parte que me cabe aqui hoje? E aí, atualizar é necessário. Todo mundo fala, não, porque no meu. Quando eu escuto essa frase, que eu falo várias vezes, e aí eu volto duas casas, jogo o dado de novo e sigo para o jogo da vida, não, porque no meu tempo não era assim, então. Mas aí eu vou querer que ele vive em 1980? Eu vou querer andar, por exemplo, eu vou querer hoje, né? Não, porque no meu tempo não era assim. Então eu hoje, no meu tempo, vou querer andar num carro sem ar-condicionado? Porque no meu tempo era assim, no meu tempo não tinha. No meu tempo não tinha o iPhone, não tinha a TV de LED. Então, se eu fico me referindo ao passado sempre como é melhor, o quanto que eu menosprezo o presente que está acontecendo. E aí eu me vi isso discutindo com uma outra, discutindo não, conversando com uma outra mãe e falando sobre isso. Eu falei assim, olha, sabe o que eu percebi? Porque eu estava sendo um pouco injusta com o meu filho. E aí é bom você rever e atualizar a percepção. Eu estava sendo um pouco injusta com meu filho porque eu não queria que ele ficasse tanto tempo no tablet. Só que ele estava no tablet jogando online, conversando, gargalhando. Tava com mais uns 5 amiguinhos e tal, e conversando, e aquela diversão toda. E aí eu chego lá e falo, não, chega de tablet. Mas essa é a interação que é possível hoje. E quando eu tô no meu WhatsApp, gargalhando, rindo, conversando com 3 amigas ao mesmo tempo, tá errado? Quando eu tô no Instagram aqui, recebendo conhecimento ou acessando outras pessoas, me expandindo e até fazendo filtro, nossa, isso aqui eu não concordo. Eu não posso usar isso para me atualizar, de não concordar e respeitar. E esse é um desafio que eu acho que as pessoas acham que precisam concordar com tudo. Não! Você não precisa concordar, você só precisa respeitar, sabe? Respeita e se isso não é para você, se retire, sai desse lugar, sabe? Anda pelo outro lado da calçada, escolhe outro caminho na rua. Respeitar não quer dizer que tem que convidar para o almoço de domingo. Não é sobre isso, sabe? É deixar aquele lugar daquela humanidade, daquela pessoa. E aí, Diego, eu aproveito para dizer que uma das coisas que eu mais me apoio no direito hoje, com essa transição que eu fiz de olhar para o direito mesmo, eu até brinco quando as pessoas me perguntam qual que é a sua profissão, e eu falo que eu sou agente de pacificação. Aí as pessoas falam, nossa, que legal, eu nunca vi essa profissão. Aí, mas como que é? E tal, você é formada em quê? Eu falei, eu sou formada em direito. Aí a pessoa já fala assim, você é advogada? Já muda a expressão por conta do rótulo, que advogado é isso, que advogado é metido, que advogado briga, que advogado te engana. Então, com tudo isso também, a gente lidar com os inconscientes coletivos e mostrar que, então, né, cada humanidade ela pode transcender a partir de um ponto de vista. E aí, quando eu estava dizendo do direito, o que eu me apoio hoje é a dignidade da pessoa humana. Então, para onde eu vou, para onde eu posso levar, é o princípio basilar da Constituição Federal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E se a gente olha para o autoconhecimento como essa preciosidade, essa pérola que é feita dentro da fricção, como acontece na ostra, né, da fricção da areia, se eu olho para a dignidade da pessoa humana, que é o princípio maior do direito, e trago isso para o autoconhecimento, para esse campo aqui, até do digital, que eu aproveito para pôr minha voz no mundo aqui contigo pela oportunidade. Se todo dia eu trouxer a dignidade da pessoa humana, se no meio de um conflito eu conseguir respirar um pouquinho
e olhar para aquela pessoa que eu quero falar bem real. Olhar para aquela pessoa que eu quero socar a cara, mas em um ponto eu poder internamente dizer: é desafiador para mim, mas eu vejo a dignidade que há em você. Ainda que eu não consiga compreender, mas eu vejo a sua dignidade. É um exercício que eu trago quando eu dou aulas também de direito sistêmico, que a gente faz esse exercício em grupo e é impressionante como isso ressoa. É impressionante porque você reconhece a sua dignidade e olha a dignidade do outro, ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda por que ela está agindo daquela maneira, por que aquele comportamento inadequado está vindo ali para cima de você. Mas você devolve a dignidade dela para que você restabeleça e se mantenha na sua. E esse é um exercício dentro do direito que, por mais desafiador que ele seja, vai existir um campo de ressonância para que esse resgate esteja ali vivo. Faz sentido para você? Muito. Não, eu tava aqui pensando, tu nasceu para ser palestrante, né? Professora, palestrante. É muito gostoso te ouvir. Nossa, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Gratidão por isso. Marisa, eu queria te perguntar outra coisa. As minhas perguntas vão sempre assim meio, né, quebrando alguma coisa. Como Uhum. que é para ti uma rotina que preserve a saúde mental? Por exemplo, a tua resposta pode ser: a minha rotina é assim, ou uma rotina ideal para mim seria isso. Eu queria saber, para compreender a tua mentalidade, a mentalidade dessa pessoa que fala tão bem, que tem esse trabalho lindo, maravilhoso, que a gente gosta tanto de ouvir. O que seria uma rotina que preserve a saúde mental de uma pessoa? Ela tem que meditar, ela tem que caminhar. O que ela tem que fazer no teu ponto de vista? Aí nesse ponto de vista eu compartilho a experiência atual que hoje eu percebo. E aí é muito interessante porque esse final de semana eu vivi algo exatamente isso que você está dizendo, né? Não só na rotina, mas eu precisava fazer isso neste final de semana, senão eu ia surtar. E aí eu fiquei feliz de perceber o quanto isso era genuíno em mim. E eu fiquei muito feliz de ter realizado o que meu corpo estava pedindo. E a minha mente dizia que tinha que produzir, 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 produzir. Então esse caminho, mente, é o caminho mais longo que existe na face do universo, né? Mente, coração, coração e mente, porque a mente ela tagarela o tempo inteiro e o corpo ele sinaliza outras coisas. Só que eu camuflo o que ele diz quando a mente quer interpretar de um outro jeito ainda que é diferente daquilo que ele está pedindo. Então, para mim hoje, a minha rotina de saúde mental é conseguir de manhã fazer atividade física. Isso para mim eu tô percebendo que eu tô ficando viciadinha, né? Viciadinha nesses hormônios e isso para mim tem sido maravilhoso. E conseguir dormir, Diego. Para mim, hoje, dormir, eu percebo assim que eu viro às vezes um demônio se eu não durmo. Eu não consigo perceber o quanto que eu tô saindo, o quanto que eu tô desconectada se eu não durmo. Então, assim, para mim, ter a quantidade de sono, por exemplo, hoje foi um dia que eu acordei muito cedo e ontem eu fui dormir muito tarde. Então, hoje eu vou precisar dar um jeito de ter 15 minutos de sono durante o dia. E aí é que tá o ponto. Como que se permite, numa era que você tem que produzir, tem que, né? Eu tenho que o tempo inteiro, tenho prazo, tenho cliente, eu vou ser responsável. Como que eu consigo me permitir a ter esse restabelecimento que é necessário, como carregar um celular? Eu preciso me recarregar. E para mim é isso, é 15 minutos. Hoje eu percebo assim, atividade física. E se eu não consigo dormir adequadamente, durante o dia, se eu conseguir 15 minutos, que eu fecho o olho e eu durmo mesmo, mas isso é porque é fácil para mim, né? O quanto que isso me restabelece, né? Então, tem vários pontos que eu percebo. Outro ponto que eu percebo que é muito importante é conseguir comunicar aquilo, às vezes, que me causa desconforto e angústia. Porque se eu tive uma questão contigo e eu não consigo falar isso, você vai virar um encosto aqui, né? Aliás, eu vou te encostar aqui e eu vou ficar o dia inteiro com aquilo, pensando, pensando e me distanciando daquilo que eu preciso fazer. E isso afeta demais a saúde mental. Isso acontece muito hoje no campo do trabalho.
né, até de muitas pessoas que acabam desenvolvendo burnout ou outras questões também de saúde no ambiente de trabalho, porque às vezes não conseguem falar, não conseguem expressar naquele lugar o que tem, e isso afeta todo o campo dela de produtividade. Então, para mim, sono é fundamental, conseguir expressar os desconfortos, e aqueles que eu não consigo, eu preciso encontrar uma forma que seja desabafar com uma amiga, que seja escrever, que seja trazer algo, que seja natureza. Às vezes eu faço esse recurso, falo, meu Deus, eu tenho 20 minutos. Às vezes eu vou para o parque 20 minutos. Eu só tenho 20 minutos, eu entro no parque, eu ponho o timer, ponho no modo avião, caminho 20 minutos. Quando o timer toca, eu pego e volto para o trabalho. Mas eu preciso me conhecer quais são os meus pontos de me recuperar. Às vezes eu não sei quais são os meus pontos de gatilho que me tiram. Porque tem coisas que estão muito lá atrás, tem coisas que estão muito guardadas. Às vezes eu não consigo identificar o ponto do gatilho. Mas se eu souber o ponto do recurso, aí eu posso me ajudar, eu posso me recarregar com isso. A meditação, para mim, eu conheci na Alemanha, inclusive, uma meditação chamada Cosmic Power, com a Sophie Hellinger, com a esposa do Bert Hellinger, em 2017. E aí, desde que eu aprendi essa meditação lá, eu venho fazendo até hoje, só que hoje eu já faço ela no natural. Assim, eu ponho o timer. Todo dia de manhã que eu posto, publico uma frase do Insight Timer, não sei se você acompanha Sim. também. O Insight Timer é um aplicativo de meditação. Então, quando você entra nele, no aplicativo, ele já te dá uma frase. E as frases não são iguais. As frases é diferente para cada usuário. E para mim sempre bate perfeitamente. Então, quando eu entro no aplicativo que já vem a frase, eu falo, uau, já está chegando aqui e eu vou e só busco silenciar. Silenciar para que os pensamentos, quando eles vêm, fazer esse exercício de não tirar nada, né? Não tira, você não tira o pensamento, você observa ele e põe aqui numa prateleira, põe em outra prateleira. Ou não, esse aqui eu posso descer aqui um pouquinho, ou vejo como ele passa. Então, para mim, hoje, saúde mental significa atividade física, dormir, conseguir comunicar, expressar os desconfortos, conseguir trazer aquilo que também, dentro de alguma situação, eu possa resolver. Né? E aí você vai trazendo os contornos também. Eu amo, de repente, entrar no YouTube, ouvir uma live, inclusive tu. Às vezes eu estou no trânsito, eu vou contigo, você vai comigo no trânsito também. Entro lá no seu YouTube, te levo comigo. E aí a gente vai buscando. Então, assim, os recursos hoje, eu acho que cada um pode se conhecer para buscar o seu, mas para mim esses são assim fundamentais, né? E não necessariamente que eu consiga fazer isso todos os dias. Às vezes não dá. E aí esse era o ponto que eu ia chegar no final de semana. Este final de semana eu estava em ebulição, assim, eu falava, eu preciso ficar comigo, eu preciso fazer isso. E aí na sexta-feira foi o que eu fiz. Preparei a minha mesa, o meu jantar, comprei flores, acendi uma vela de morango, super perfumada, acendi um incenso, peguei meu vinho. Quando eu me vi ali comigo, eu fiquei, ai meu Deus, que delícia, mais disso, por favor, mais disso, por favor, mais disso. Como eu precisava disso, como eu amo ficar comigo. E às vezes você tá ali equilibrando tantas coisas. Eu sou muito ativa, então eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de festa, eu gosto de bagunça, eu gosto de movimento, né? Acelerada. Mas às vezes eu preciso aqui me recolher. E aí eu vi como eu precisava me levar para jantar comigo, eu e eu. E aí isso para mim me acalmou de uma tal maneira que se era uma TPM já passou até junto. Porque a gente, né, principalmente quando a mulher passa dos 40, são outros hormônios que atuam. E isso é natural e é muito bonito, porque é uma sabedoria que está chegando. Muitas pessoas têm o ponto de vista que se acaba, né? Como falar, quando começa a idade da mulher sábia, é a sabedoria, não é que ela chega ao fim. Ela começa a iniciar um outro ciclo de sabedoria. E começar a se respeitar isso é esse exercício também para essa chegada de uma nova fase, né? Assim como acontece na gente como ser humano. Então, para mim, é um pouco disso, assim, um pouco de se descobrir mesmo o que eu tenho de recurso. Se o meu recurso hoje for tomar um sorvete de pistache, aí eu mudei totalmente. É isso que eu quero. Pronto.
é a conexão com o corpo, né? Eu achei maravilhoso. Ah, eu cortou a tua última frase, Marisa. Só cortou a última frase. Ah, é que entrou uma ligação aqui. Ah, tá. Agora Não, voltou. eu perguntei exatamente, eu perguntei para você como que você vê isso também. Agora eu fiquei curiosa para ouvir de você também. Como você vê essa questão da sua saúde mental também, Ah, eu da visão de terapeuta? Eu acho que eu vou imitar a tua resposta, porque eu achei tão bonita a tua resposta. Eu gostei da tua rotina. Mas eu concordo. Dormir bem, com certeza. Mas, assim, vou resumir. Para mim, saúde mental é conexão mente e corpo, sem sombra de dúvidas. É perceber. Eu gosto de brincar com uma comparação, né? Como saber o que o meu corpo quer? Então, para minha saúde mental estar em dia, eu preciso identificar não o que a minha mente quer, mas o que o meu corpo quer. Porque o corpo ele tem uma sabedoria, ele tem uma consciência, né? Então, o Sim. corpo ele tem uma consciência, uma sabedoria mesmo, uma sabedoria gigantesca, talvez infinita. A nossa mente, ela tem limitações muito profundas, porque a mente está muito baseada nas crenças. Então, eu vou seguir, se eu sigo só o que a minha mente fala, eu estou seguindo as minhas crenças. E dentro das minhas crenças, eu tenho as limitações. Então, se a minha mente acredita que eu não sou bom para fazer uma live, eu nunca vou fazer uma live. Só que o meu corpo, ele pode querer fazer uma live. Porque o corpo é sábio, o corpo tem consciência, ele tem vontade de se comunicar. Mas a mente pode acreditar no contrário, né? Então, eu acredito que para a manutenção da saúde mental, é importante fazer aquilo que faz sentido, que te traz uma sensação, eu brinco assim, de sorvete de morango. Então, sei lá, fazer essa live para mim, eu sempre fico ansioso, sempre fico um pouco nervoso quando eu vou aparecer aqui ao vivo. E Ai, eu já tô super, obrigada. Obrigada. super normal isso pra mim, assim, já não é mais uma questão. Eu já sei que talvez eu fique nervoso e tá tudo bem, depois vai passando. Isso que eu já faço live desde 2019, 2020. E eu fazia live todos os dias vinha um pouquinho de nervoso e tá maravilhoso, problema nenhum nisso. Então, quando o corpo ele quer algo, por exemplo, meu corpo queria tomar uma xicrinha de café puro. Não era minha mente, era o meu corpo que estava pedindo, né? Enfim. Então, essa consciência corporal, os desejos do corpo, eles estão ligados a uma sensação leve, uma sensação de sorvete de morango. Agora, se eu vou fazer algo e aquilo me traz uma sensação de sorvete de fígado, sabe assim, um sorvete de carne crua, uma coisa, que dá um ranço só de pensar, é porque o meu corpo ele não quer se conectar com aquilo. Então, é muito importante ter essa percepção. Eu fui desenvolvendo isso nos últimos anos, de perceber, tá, isso aqui me traz sensação de sorvete de morango ou de sorvete de fígado? Fazer a live com a Marisa, é sorvete de morango ou é sorvete de fígado? Aí, independente do medo, independente da insegurança, a gente consegue identificar se é sorvete de morango ou se é sorvete de fígado. Eu gosto de fazer essa brincadeira do sorvete, porque isso preserva a minha saúde mental. Em que sentido? No sentido de que eu não deixo de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Sim. Então, se me traz a sensação de expansão, de leveza, de sorvete de morango, eu vou fazer, independente de qualquer coisa. Por exemplo, eu posso sair da live e pensar assim, nossa, a Marisa falou uma coisa tão legal, ela falou que ela ficou 20 minutos na natureza. Será que meu corpo não está querendo ir para a natureza? Tem um parque aqui do lado da cafeteria, talvez eu vá ali. É sorvete de morango ou é de fígado? Se vier o sorvete de morango, eu vou me enfiar no meio do mato agora. Então eu vejo que a saúde mental é isso, é respeitar o corpo. Por que a gente fica doente, fica depressivo, fica extremamente ansioso e etc?
porque a gente não tem conexão com o corpo. Então o corpo está o tempo todo falando o que ele deseja, o que vai ser mais expansivo, que é o sorvete de morango, e a gente está o tempo todo no sorvete de fígado, insistindo naquilo que não faz sentido, na profissão que não faz sentido, no relacionamento que não faz mais sentido, e tentando agradar todo mundo, que não faz o menor sentido querer agradar todo mundo, mas a gente está ali no sorvete de fígado. E esse sorvete de fígado, ele vai intoxicando, intoxicando, e a gente se perde da gente. Então eu vejo que a saúde mental, ela é exatamente o que tu falaste, por isso que eu queria copiar a tua resposta, que eu amei. E eu acrescentaria só esse ingrediente de percepção corporal, que é algo que eu só fui entender isso quando eu comecei a estudar. Então eu não aprendi isso fora dos cursos de desenvolvimento pessoal. Não era algo assim, pelo menos eu não vejo pessoas falando sobre isso fora do ambiente do autoconhecimento, né? E quando eu fui estudar, né? E quando eu fui estudar, principalmente o Access, barras de Access, aqueles cursos todos lá, o fundamento e várias coisas das barras de Access, eles falavam muito sobre corpo. E na época eu não conseguia entender muito bem, porque eu já não tinha conexão nenhuma com o meu corpo. Eu segui toda uma carreira e um monte de coisa que era sorvete de fígado, mas eu fui seguindo porque eu não tinha conexão com o meu corpo. E depois a ficha foi caindo. Então eu quero até sugerir para quem está aqui nessa live, ou está entrando agora, que depois assista de novo tudo que a Marisa falou, porque tem tanto processo de mudança de ponto de vista dentro da tua fala, mudança de ponto de vista sobre o direito, sobre a profissão, né? Mudança de ponto de vista sobre relacionamento, sobre divórcio, sobre a mulher depois dos 40 anos de idade, que as pessoas, em geral, o inconsciente coletivo acha que a mulher está decaindo e, na verdade, não está decaindo, ela está... É o contrário. É o contrário, ela está crescendo, acessando a sabedoria dela, mais profunda, mais especial. Então, é tanta mudança de ponto de vista e eu acredito nesse autoconhecimento, sabe? Então, a gente pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha só, vem fazer uma sessão de hipnose para mudar as tuas crenças. Vai ser legal? Vai ser maravilhoso, porque essa pessoa vai meditar, ela vai relaxar, ela vai se conectar com ela. Só que assim, não é a hipnose que vai mudar a vida dela, não é as barras de Access, não é o Theta Healing, não é a constelação familiar, é a aplicação disso no dia a dia. É eu refletir sobre as minhas questões internas e aprender a mudar os meus pontos de vista. Porque se eu deposito numa técnica o poder de mudar as minhas crenças, eu tirei o poder de mim e coloquei na técnica. Eu tirei de mim e coloquei na Marisa, que é mediadora de conflito. Eu tirei de mim e botei no Diego, que é terapeuta. Não é sobre isso. Dentro das minhas crenças. Eu gosto de deixar claro também que tudo que eu falo aqui são crenças minhas, são pontos de vista, porque tudo é crença. E aí, quando o ouvinte da nossa live está aqui, as maravilhosas que estão aqui ouvindo a gente, o que você pega para você? O que é a sensação de sorvete de morango? Então, tudo que a Marisa falou e que te trouxe uma sensação de sorvete de morango, do tipo, nossa, ela falou que a mulher depois dos 40 fica mais sábia do que antes, ela não está decaindo, ela está crescendo, ela está subindo. Isso me soou como um sorvete de morango, me expandiu, me fez mais leve do que eu estava antes. Então eu vou pegar, porque isso é uma crença fortalecedora. Agora, o Diego falou uma coisa que não fez sentido, me fechou, me contraiu, o sorvete de fígado. Entra por um ouvido e sai pelo outro, porque é uma crença que não vai te fortalecer. Então eu vejo que essa conexão com o corpo é desafiador. Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite, agora eu estou conectada com o meu corpo. É um treino, é o tempo todo. Será que meu corpo quer mais um cafezinho ou não? Já deu. Será que ele quer ir para o meio do mato ou não? Será que ele quer fazer outra live amanhã ou não? Então, é entender o que é a mente falando tagarela e o que é o corpo sábio, consciente, te dando sinais o tempo todo. Eu acredito muito nisso. Ô Marisa, agora eu queria te perguntar uma última coisinha. O que tu consideras que é importante, como se fosse assim uma mensagem para ser deixada nessa live? Essa live vai ficar salva, então muita gente vai ouvir depois. O que vem no teu coração para falar? Se tu tivesse um grande alto-falante assim, para falar para a população do mundo inteiro, o que sairia da tua boca? O que sairia do teu coração? Uau!
Que pergunta linda e ao mesmo tempo, né? Ah, eu gosto muito, eu vou parafrasear, né, o Gandhi, que é uma frase que eu amo. A Mari, ela tá aqui falando sua frase. Mas tem uma frase do Gandhi que eu uso sempre, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? E vou aproveitar aqui também para trazer a minha frase, né, como a Mariela bem me lembrou aqui, querida, que foi a frase que contextualiza hoje essa minha atuação, essa minha transformação dentro do universo jurídico, prefiro dizer assim, que foi depois que eu comecei a ter todo esse autoconhecimento, né, trazer o mundo, na verdade, do autoconhecimento para dentro da vida e dentro da profissão, que é: pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos, né? E essa frase, ela ressoou dentro do que eu via, do que eu pude ressignificar, né? Quando eu digo que pessoas não são papéis, é porque antigamente era uma petição, né? Era uma petição inicial e uma contestação, hoje é tudo digital. Sentimentos não são sentenças, porque o que elas sentem pouco importa, que vai parar lá numa sentença e ninguém concorda com nada, e o destino delas vira recurso e foge de todo um escopo, né? Então, eu deixo a frase do Gandhi, compartilho essa que é da minha autoria dentro do direito, com a mediação, o direito sistêmico em si, mas dentro de tudo isso, Diego, para mim é o ame. Acho que é uma palavra, né? Ame. Ame a si mesmo. Se veja, se respeite, se valorize, sabe? Vai lá no espelho, se resgate, né? Então, eu acho que esse olhar para si, ele é o maior desafio nosso, porque é um mundo de adaptações, né? Então, recebe essas adaptações, recebe essas crenças, mas em algum momento, sabe? Ainda que você vá lá na frente do espelho e olhe ali na menina dos seus olhos e se veja um pouquinho, sabe? E consiga se conectar um pouco dentro desse lugar, dentro de si, sem pensar em nada, sem esperar nada. E só faz isso assim, esses 5 segundos, olhe para você. Olhe para você. Você com você, em você, através de você. E aí levar isso também para outras ambiências que a gente possa seguir. Esse é um desafio que eu venho buscando diariamente trazer, e eu percebo os efeitos disso, de me resgatar, de valorizar, sabe? E aí não ter esse filtro de vida com tanta coisa que chega, e escolher o sorvete de morango e deixar o sorvete de fígado para quem é de fígado, e fazer esse contexto. Então, ame. Essa palavra, ela me tocou muito agora, essa palavra ame, até mais do que a própria frase, as frases maravilhosas também, porque como eu trabalho com não reprogramação, mas mudança de crenças, né? Então, que seria desativar uma crença limitante para ativar no lugar dela uma crença fortalecedora. Então, a gente não apaga a crença, a gente só desativa, né? Porque vai ter um momento que eu tô me sentindo feio, vai ter um momento que eu não tô bem, que eu vou achar que eu não sou bom o suficiente. Isso vai continuar ali. Só que eu deixo isso mais... Um volume do rádio, eu boto um pouquinho mais baixo esse volume e aumento um outro volume de algo que me fortalece mais, né? E a palavra ame, ela foi que tu trouxeste agora, né, para colocar nesse outdoor da vida, ela mexeu muito comigo, chegou a me emocionar agora, porque o amor, né, o alto amor, eu sou o maior fã do amor. Eu acredito no amor assim acima de qualquer coisa. Acho que a fonte de tudo é o amor mesmo, independente de qualquer coisa. O amor, o alto amor, ele é como se fosse uma coisa que agora eu não consigo nem objetificar o que eu quero falar, mas eu vou tentar. O amor é como se fosse uma coisa que puxa o sistema de crenças limitante, puxa para cima. Ou o amor é uma coisa que desativa o sistema de crenças limitante. É como se fosse assim, a palavra amor, o alto amor, esse sentimento de alto amor, ele é suficiente para desativar todo o sistema de crenças que nos limita. Então, o desafio da vida é se amar. Ah. Então,
é como se fosse assim, acabou minha vida. Daí o divino lá, o sagrado, olha para mim e fala, Diego, Marisa, vocês fizeram o mais importante que vocês vieram fazer nessa vida? Aí a gente vai falar, ou sim, sim, nós nos amamos. Daí o divino vai falar, ok, vamos continuar então o processo de vocês. Ou, não, a gente não se amou. A gente amou os filhos, a gente amou nossos pais, a gente amou a nossa profissão, a gente amava falar de autoconhecimento, mas a gente não se amou. A gente não ouviu o nosso corpo, a gente não fez o que a gente queria ter feito, a gente não comunicou, a gente ficou tentando agradar todo mundo. Aí o divino vai falar, ok, então volta, porque vocês não entenderam a missão de vocês. A missão de vocês era aprender a se amar. Porque a consequência disso é amar o outro. Como eu vou amar alguém se eu não me amo? Então eu amei esse fechamento da live que tu trouxeste, porque eu acredito piamente que o amor é uma coisa que puxa o sistema de crenças para cima. Então, se a pessoa nunca fizer terapia na vida, mas ela tiver 1 minuto comigo, eu vou dizer, aprenda a se amar. Toda a sua vida vai entrar nos eixos. Não é sobre o outro, não é sobre crença de pobreza, de riqueza, não é nada. É sobre o amor, porque todo o resto começa a entrar na linha. Faz sentido, Marisa, isso? Meu Deus do céu! Faz sentir, não é que faz sentido, faz sentir, entendeu? É para além disso, faz sentido. E aí é isso que faz sentido, quando faz sentir, né? Tem uma música. Eu gosto muito de música, não sei como hoje eu não falei várias aqui, mas Eu amo música. tem uma música do Skank que ele fala assim: a gente é diferente quando sente. E realmente, se eu quero encontrar esse lugar de diferente em mim, o sentir, né, esse amar, e principalmente isso que você está dizendo, a conexão com o corpo, é fundamental. Eu vim aqui para este planeta, para esta existência, usando esta máquina que eu não escuto. Senhor da Glória, como assim? Passei a vida e nunca escutei esta máquina maravilhosa que temos, que é o corpo, que é onde eu transito, que é onde eu faço tudo. Então, o que eu estou passando aqui, que eu não estou explorando todas as potências que tenho, e isso a gente já sabe que não explora mesmo, né? Até Raul Seixas já cantava, você não usa nem 10% da sua cabeça, seu animal, e é verdade. Mas o que eu puder trazer de estímulos para aos poucos ir me conectando com isso, e aí não precisa entrar no mundo da culpa, mas no mundo da sabedoria do que eu posso fazer diferente. Então, se a partir de hoje eu começar a exercitar essa pergunta, corpo, eu posso cada vez mais me potencializar. E aí, isso faz muito parte da gestão de conflitos também, Diego, porque eu sinto isso nas palestras, né? O nosso corpo, eu brinco que é o nosso Waze, sabe? O Waze, o aplicativo de guiar. E eu, às vezes, faço isso, eu me pergunto, o corpo, como é que você está hoje? Como é que eu estou hoje? E se eu vejo que o meu Waze já está cheio de linhas vermelhas, né? Se eu já estou no trânsito, se eu já acordei no caos, a minha inteligência, eu preciso usar a minha inteligência do que o meu corpo diz. Meu corpo já diz, hoje estou irritada, não estou bem. Hoje eu quero normal, ok. Mas eu vou tomar mais cuidado com a maneira que eu leio uma mensagem, com a maneira que eu respondo um e-mail, com a maneira que eu recebo um áudio, porque esse meu filtro, a minha frequência, na verdade, ela não vai estar sintonizada. Eu não escuto uma música quando eu não sintonizo bem uma rádio. Se eu deixo a rádio fora da estação um pouquinho, eu só vou ouvir chiado. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, você percebe como tudo isso ele nos leva para se conhecer, para nisso entrar na melhor frequência e deixar que a música da vida me toque, né? Que isso penetre em mim a partir de um lugar que eu me sinta nesse lugar de paz interna. E aí conhecer o corpo é mesmo assim, é a dica de ouro, né? É a dica de ouro da vida, e até para cuidar desse lugar do digital, que traz essa avalanche de informações, que ao mesmo tempo que é muito bom, satura, sobrecarrega, traz cansaço mental, sim, também. Mas aí é isso que você falou, perguntar para o corpo, é o definidor. E o AME, que é o fundamental para si, né? Então, que qualidade de amor eu posso te dar quando eu fico me xingando o tempo inteiro, dizendo mal a meu respeito o tempo inteiro?
O que que eu vou dizer? O que que eu vou pensar de ti quando eu me diminuo para que você esteja num lugar maior? Que qualidade é essa de sintonia, de frequência que eu posso oferecer também? E isso é o que ressoa. Então, por que que tem pessoas que às vezes não conseguem ficar perto? O que que ressoa ali de ainda, infelizmente, não apreciar a máquina de existência que ela está utilizando aqui e agora para passar a vida, né? Ou contemplando ou se maldizendo, maltratando. E aí a gente entra no caminho das escolhas também, né? Então, como tudo isso é necessário, né? Eu acho que foi uma aula essa live, pelo menos para mim foi uma aula, eu Não, para aprendi mim, muito contigo. Foi incrível, recomendo. Então, quem não assistiu do início, assista. Depois assista a gravação. Marisa, só gratidão. Nossa, te ouvindo, porque eu nunca tinha te ouvido assim tanto, né? Nunca fui numa palestra tua, nada disso. E é uma aula, parabéns. Acho que teu caminho ele tá totalmente aberto. E é isso, assim, continua porque o mundo precisa desse conhecimento. Eu fico imaginando uma palestra tua com exercícios, pedindo para as pessoas fecharem os olhos, a profundidade que tu consegues levar uma alma, não vou nem dizer uma pessoa, a profundidade a partir da tua habilidade de trabalhar com a gestão de conflitos, com a mediação, de levar uma pessoa para uma conexão profunda com a alma dela. Então, parabéns. Se eu posso te falar alguma coisa, continua, vai cada vez mais profundo, porque é maravilhoso e é uma conversa, e aqui eu vou, enfim, interpretem quem está assistindo do jeito que quiser. É uma conversa de altíssimo nível. De altíssimo nível. Inclusive, muita gente não vai nem conectar, porque, né? Porque essas coisas que tu falasse, muitas delas, elas exigem alguma bagagem. Então, eu acho super natural que falas de alto nível não conectem tanto com muita gente, por exemplo. sim. Acho super natural. Se a gente pensar que 1% da população é rica de dinheiro, que 1% da população mundial tem autoconhecimento, 90 e poucos por cento não tem acesso a isso, é natural que essas conversas de alto nível, essas palestras e esses conteúdos, eles não cheguem tão longe. Então eu vejo que o nosso papel aqui é furar a bolha e facilitar e trazer de uma forma bem dia a dia, bem rotina. Vou lá no meio do mato agora. Vou tomar um café. Vou conectar com o meu corpo. Sorvete de morango, sorvete de fígado. Porque se a gente ficar só lá na teoria, a gente nunca vai estourar a bolha e essa consciência ela não vai chegar, né? Não Onde a gente dá, gostaria não que dá. chegasse. A teoria é só o cardápio. Eu quero chegar lá no teu café e pedir o café, o bolo, a sobremesa, quero tudo, entende? Quero sentir o sabor de tudo, né? E se colocar nesse lugar consciente, sabe? De se expor mesmo. Eu tenho feito isso com frequência. Situações que eu me sinto desconfortável. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim super ultra rápido. Outro dia eu estava numa reunião e tinha numa reunião, foi no final do ano, uma confraternização, estava lá a desembargadora, né, e tal, aquela coisa que para mim também tem esse lugar de respeito, e falou, ai meu Deus, eu tô aqui com a desembargadora, e eu tinha acabado de chegar, e olha, pode parecer um exemplo bobo, mas foi uma forma que eu fui fazendo isso muito consciente, no desconforto, e depois eu fiquei tão aliviada. E aí, no final, eu compartilhei isso no grupo, e todas as pessoas que estavam lá, os advogados, inclusive a própria desembargadora, falou: Meu Deus, eu nunca pensei que podia fazer isso. E aí, quando eu cheguei no lugar, na confraternização, ela estava servindo, ela perguntou se eu queria os petiscos que tinha ali. Tinha tudo que eu amo. Tinha queijo, tinha presunto parma, tinha damasco, tinha pistache, tudo, né? E aí, eu tava com fome. Quando eu cheguei, a desembargadora perguntou: Quer que eu te sirva? Aí veio a voz da minha mãe dizendo assim: Não, você não quer, né? É feio. Você chega e tem que ser boa. Assim, não, não quero, obrigada. Ai, obrigada, não quero. Aí eu olhei tudo que eu amo, eu morrendo de fome. E aí veio outro lado. E aí, vai experimentar o desconforto? Aí eu falei, eu aceito. Na hora que eu falei, eu aceito, eu falei, eu não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer.
Mas assim, um exercício ativo de desconforto, porque para mim sempre foi natural, não dê trabalho, não peça, não faça, fique quieta, sabe? Essas falas que eu não sei se acontecem em alguma casa, mas na minha aconteceu porque era assim que educação era. Educação é não dar trabalho, não querer, você só respira, né? E fica ali e cruza as pernas e tarará. Eu falei, eu quero. E aí ela, ai, o que você quer? E aí me serviu, ok. Aí eu pedi um drink diferente, pedi uma perol, que eu amo. Aí ela foi e falou assim, ai, deixa eu provar. Aí ela, então o que que eu percebi desse ato? Que uma pessoa que eu coloquei ela neste patamar, eu desumanizei. E aí quando eu falei, não, eu aceito ser servida por ela. E aí depois ela veio pedir um drink. Então assim, e aí depois no final da reunião eu falei assim, olha, eu vou confessar aqui para vocês que quando eu cheguei, que aconteceu tal, eu senti um desconforto de me sentir servida e contei a história. E aí foi risada e as pessoas acharam, nossa, que legal. Eu também faço isso. Você sabe que eu também aprendi assim. Nossa, eu também, quando eu chego nos lugares, eu não aceito porque eu não quero dar trabalho. Eu falei, pois é. E se a gente pensar que ao invés de a gente dar trabalho, a gente está gerando conexão, a gente está gerando humanidade, a gente está gerando igualdade. E foi com esse olhar que eu ultrapassei o desconforto e aí depois ainda fui tirar selfie, porque ficou uma coisa gostosa, sabe? Ficou mulher ali olhando mulher, compartilhando conhecimento e se olhando dentro desse lugar. Então, quantas vezes também a gente desumaniza uma pessoa por admirar demais e aí o que ela quer é estar ali contigo, né? E estar ali próximo e gerando essa conexão que, através dessa vulnerabilidade, traz mais o quê? Humanidade, traz mais aproximação, né? Demonstra o amor que eu posso dar por mim de receber aquele prato que eu estava morrendo de vontade de comer. Então, um Uau. teste, assim, um exercício que eu convido. Percebe seu desconforto e fala, vou fazer só um pouquinho. Deixa eu perceber como eu me sinto. E aí eu senti meu estômago aqui em ebulição. E eu falava, não, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Uau, que leve! Uau, que gostoso! E eu fiz isso com consciência. Eu não fiz isso jogada, eu não fiz isso empurrada. Eu fiz isso sentindo o meu corpo. E aí, depois vem o que você fala, né? Aí eu atualizo a crença também. Aí eu falo, armazena isso, corpo, armazena isso. Você merece, tá tudo bem. Estamos aqui entre pessoas, tá tudo certo, não tem desigual. Eu me coloco, armazena, porque se eu não consigo perceber os traumas que são instalados de dores e eles ficam ressoando, aí eu penso, né, dentro do meu silogismo lógico, imagina se eu condicionar, armazenar coisas que são boas, intencionando quanto de melhor isso pode ser para mim e quanto de melhor eu vou cada vez ativar mais essas mesmas sensações, né? E isso me perceber melhor no mundo, mais ativa também. Então, é um pouco disso, né? Que eu faço esse convite. Quem realizar depois quiser compartilhar com a gente, né, Diego? A gente vai expandindo esses laboratórios de percepções para se ajudar, né? Marisa, gratidão, foi maravilhoso. Uma aula realmente. Recomendo que todo mundo assista a tua fala nessa live. E siga a Marisa lá nas redes sociais e tudo mais, que isso também é importante pra gente. Sim. E só gratidão, foi uma aula sobre crenças. Eu acho que é isso, assim, uma aula sobre mudança de ponto de vista. E só para finalizar, né, um ponto que eu queria trazer, que eu achei muito interessante dessa questão de aceitar a comida da desembargadora, de ela te servir e tal, que dentro da Estratégia S, que é um programa de 21 dias de mudança de crenças, né? A gente está entrando hoje no 17º dia. Eu e uma turma de 20 pessoas, são 20 mulheres que durante 21 dias elas estão trabalhando a mudança de crenças. Durante todos os 21 dias, elas têm um desafio para ser feito. E vários desses dias, o desafio é literalmente se desafiar. Justamente por isso, porque o processo de mudança de crença, ele passa por fazer algo que não estava dentro do condicionamento antigo. Então, se todas as vezes na minha vida eu dizia, ai, não, não quero, ai, obrigada, ai, não, cruza a perna e fica quietinha, eu estou condicionada a isso. Então, dentro da Estratégia S, a gente está quebrando esse condicionamento. As pessoas têm que fazer coisas que estão fora do condicionamento. Então, assim, para fechar, né, uma palavra que eu queria deixar é
Desafie-se. Ame-se, ame-se, talvez seja a palavra da Marisa, e agora eu vou deixar a minha também. Desafie-se. Se para você é difícil fazer uma live, faça uma live. Se para você é difícil aceitar que a desembargadora sirva o seu prato, aceite que ela sirva o seu prato, porque é isso que vai mudar o seu sistema de crenças. E tudo isso passa pelo amor próprio. Porque quando eu me amo, eu recebo do outro. Quando eu me amo, eu vou compartilhar minha mensagem para o mundo. Então, no fim das contas, eu gosto dessa palavra amor, porque para mim, o amor é, entre aspas, aqui uma aspas bem grandes, o amor é a cura de tudo. Porque o amor é o não julgamento. Então eu não me julgo e eu também não julgo o outro. Eu me conecto com o meu corpo e vou viver a vida. Marisa, gratidão Eu profunda. te agradeço demais. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Pode fazer. O que significa esse S da teoria S? Então, S é assim. É quase que um código, mas eu vou falar para ti, tá? O que significa? S vem da palavra ser. Então, ser. Só que não é só da palavra... A palavra ser, ela é muito forte para mim, porque eu acredito que todo o trabalho de autoconhecimento é uma conexão com o ser. Todo mundo está conectado com a sua alma, com o seu ser. Só que a gente se desconecta, né? Então eu não ouço meu corpo, eu estou condicionado a agradar todo mundo, eu estou sempre me rebaixando. Então eu vou criando alguns bloqueios, eu vou me desconectando da minha essência, que eu digo que é o ser. Então a estratégia S são 21 dias mudando crenças. Mas não é mudando crença para ficar rica, para se relacionar, para isso, para aquilo. É mudando crença para se reconectar com o ser. Então, S vem de ser, só que o S, ele também, para mim, ele tem um símbolo de movimento. É uma letra de movimento, de caminho. A mudança de crenças, ela é uma trajetória. Não tem um ponto de chegada, não tem um ponto final. É a vida toda e as próximas vidas e o que a gente acreditar que exista, né? Então, o S é esse movimento. E o S também está muito ligado à cobra, que é um animal, né? Um animal de poder, a cobra. A cobra, ela gera muito medo, né? Eu tenho muito medo de cobra. Se eu ver uma cobra na rua, eu vou ficar bem longe dela, eu não vou querer fazer nada com ela, nem nada, eu vou fugir dela. Então a cobra gera muito medo e as nossas crenças estão muito ligadas ao medo. Então eu utilizo essa simbologia da cobra como uma forma de transcendência ou de superação dos nossos medos internos, que são as nossas crenças que nos paralisam. E além disso, a cobra, que também representa o S, ela representa espiritualmente o despertar espiritual. Então ela também está muito ligada a um despertar de consciência. Tanto que a energia da Kundalini, né, para quem vem dessa filosofia hindu, do yoga e tal, existe um entrelaçamento de duas cobras, né? Feminino e masculino, que se entrelaçam na nossa coluna, ativando toda a nossa energia, que é a expansão máxima da nossa consciência, ou o caminho da iluminação. Então a cobra, ela tem vários simbolismos e o S está conectado à cobra e está conectado ao ser. Por isso que a estratégia é essa. E claro que isso é um arquétipo, né? Então é como se fosse um campo de energia que está presente ali. Quando a pessoa entra na estratégia S, ela vai acessar todo esse arquétipo de mudança, de despertar espiritual, de transcendência das crenças limitantes, de coragem e tudo mais. Uau. Deu para entender, né? Não, muito. E eu me lembrei agora, acho que foi a primeira mensagem que eu mandei para ti, a primeira vez que eu falei contigo, foi de uma live que você fez e você falou de tipo, querendo lembrar uma frase do Fernando Pessoa. E eu tinha acabado de fazer o post disso e eu te mandei, eu me senti tão representada. Eu falei, nossa, eu acabei de compartilhar uma frase e ele está falando essa frase, estamos conectados. Que é a frase que diz que há um tempo em que precisamos deixar as velhas roupas. E aí, quando você falou da cobra, ela também, né? Ela também, ela troca, ela precisa trocar a pele.
E chega esse momento que ela se recolhe, o tempo que ela precisa trocar essa pele, que não é algo que vai fazer com que ela deixe de ser cobra. Mas ela faz essa transmutação necessária para o ciclo vital dela de vida. E aí, eu te ouvindo aqui falar tudo que o S representa, ainda isso também faz parte, né? Porque trazer esse download de novas crenças, né? O que eu posso acreditar a partir de agora, quando eu amplio o meu repertório de pontos de vista e trocar essa minha pele para que uma nova faça parte e eu não deixe de ser cobra, né? Eu permaneça em essência, na minha essência, né? Muito bonito, muito bacana. Eu estava curiosa, querendo saber desse S faz tempo já que eu fico acompanhando. É. E como é lindo esse trabalho que você faz de ter esse ancoramento, né, desse grupo, que fica um grupo seguro de pessoas que estão ali ampliando para uma mesma melhora de si mesma, mas também se sustentando, se ancorando, se fortalecendo. E como o empenho de o que cada uma se desafia, né, também impulsiona que as outras o façam, né? E aí a biologia traz muito isso, né? Como a ambiência. Se eu tiver na ambiência que ninguém está querendo nada com nada, também a chance de mudança, Senhor da Glória, vai para -5, né? Talvez. Então, que lindo, admiro demais seu trabalho. Fiquei muito, muito feliz. Também fiquei nervosa com o convite, com a live em si, mas confiando ao mesmo tempo. Foi bacana perceber isso. Uau, eu sinto nervoso, mas eu sinto confiante o quanto a gente se admira, porque eu admiro você demais. E já falei, vou repetir, pode ter certeza que em breve eu vou tomar um café na sua cafeteria, que eu acho o máximo. Quem sabe a gente não faz uma tarde de café ao vivo com sugestão de conflitos. Então, aqui a gente está fazendo, Marisa, até já fica o convite mesmo, tá? Quando vier para Florianópolis, a gente está com um cronograma, eu vou te encaixar nesse cronograma, sabe o TED Talk, o evento mundial? Então, a gente está fazendo um talk aqui, claro que não é o TED, mas a cada 15 dias, mais ou menos, vem uma pessoa e ela fica aqui, passa uma tarde aqui com a gente falando sobre algum tema que seja relevante, né? E, por exemplo, agora na sexta-feira, depois de amanhã, hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Depois de amanhã, vem uma pessoa falar de autoestima, de imagem pessoal, coloração, uma coisa assim bem legal mesmo, assim, bem para olhar bem para nossa aparência, para a mensagem que a gente está transmitindo. Então vem essa pessoa fazer o talk, né? Vai fazer a palestra dela, tomando um café com a gente, vai ser muito legal. E eu tô selecionando pessoas assim, sabe, que tem coisas importantes. Todo mundo tem algo importante para compartilhar, né? Então fica aqui já o convite para ti, quando vier para Floripa, me avisa antes para a gente fazer esse talk aqui no café, porque o café ele foi projetado para isso, para ser um ambiente de conexão entre almas, por isso que o nome é Alma, né? Claro. Então já estás convidada para palestrar aqui no nosso café, tá bom? Ai, que delícia! Adorei. Muita gratidão. Gratidão. Obrigada a todos também que estiveram aqui conosco, né? Eu brinco que a gente hoje em dia abre a geladeira, sai uma live. Então, é sempre um privilégio quando eu vejo que as pessoas estão participando. Obrigada por cada um que participou. Vai ter também os meus contatos aí. Sigo também à disposição nessa jornada de vida, né? Porque o melhor de tudo não é a chegada, né? É a jornada. A mudança de crenças está na jornada, né? Não tem onde chegar. A gente vai chegar onde? Não. É tudo sobre a jornada. Marisa, gratidão a todo mundo que está aqui. E um dia maravilhoso para todo mundo. Beijos. Para nós, beijos. Tchau, tchau. Seguimos conectados.